Ao vivo. Que bom, seja bem-vindo, que de fato nessa noite Deus seja engrandecido, a nossa vida seja fortalecida nesse Deus que diz que a sua misericórdia se renova a cada dia. E o salmista no Salmo 136, quase que num refrão, sempre fala que devemos render graças, ele vai enumerando os motivos e tudo isso porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas o versículo 23 diz assim: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Esse é a realidade de um Deus que olha para nós, em nossa realidade tão difícil, ele se lembra de nós e age com misericórdia, com graça na nossa vida. Vamos orar pedindo para que esse momento aqui, Deus venha nos abençoar, Deus venha agir com graça e favor na nossa vida. Pai, eu agradeço imensamente essa oportunidade que o Senhor nos dá de, nesse momento, poder cantar louvores, poder abrir a Tua palavra e meditar nela. E pedimos ao Pai que tudo quanto aqui vamos oferecer ao Senhor seja aceitável como aroma suave, a nossa vida seja fortalecida também, Pai. Por isso, fala a cada um de nós, a estes que nos ouve, que nos assiste, que a Tua graça e o Teu favor sejam manifestados nesses que assim nos assistem. Assim eu oro, entregando tudo quanto aqui vamos realizar em Teu nome e para a glória de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quero cantar um hino, o hino 145, hino que fala que estamos seguros em Cristo Jesus. Não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado eu me vem livrar. A sua graça não me sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
o malfeitor que procura pertinaz enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Seguro estamos em Cristo Jesus. E o fato de estarmos em Cristo Jesus não quer dizer que estamos isentos por enfrentar algumas tempestades. Certa vez os discípulos estavam num barco, Jesus dormia e eles estavam assustados, né? E eles disseram: Senhor, não se importa que vamos perecer? E ele aquietou o mar e disse: por que vocês estão com uma fé tão pequena? E nesse instante que precisamos, em dias assim, de fato avaliar a nossa fé em Deus, como ela está. E aqueles discípulos estavam de fato em perigo de morte. Eram homens acostumados com o mar, mas ficaram com muito medo. E é um sentimento humano, mas devemos, diante do medo, confiar em Cristo. E esse hino que vamos cantar, né? O hino 254, Sossegai. Devemos nos sossegar, nos aquietar neste que de fato é Senhor sobre tudo e sobre todos, Senhor da natureza, Senhor da nossa vida, Senhor sobre os principados e potestades, Senhor sobre a morte. E essa semana estamos celebrando, né, a sua vitória sobre a morte. Sossegai 254. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai.
todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma e não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que levam sem o rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, sossegai. Devemos nos aquietar nos braços desse Pai tão gracioso e amoroso que tem sido assim na nossa vida. Eu quero então continuar o nosso estudo. Temos falado sobre a vontade de Deus. Já falamos a vontade de Deus na sua palavra, falamos sobre oração, e hoje eu quero olhar e ver a vontade de Deus em meio aos conselhos, aos conselheiros que temos. É uma perspectiva que Deus nos concede. É bênção termos amigos, né? Já dizia o sábio, né? Existem amigos mais chegados que um irmão. E é nesse sentido que, diante desses, que Deus muitas vezes utiliza para nos falar. Então, é nesse sentido que eu quero olhar e ver como descobrimos a vontade de Deus diante desse tipo de pessoas. Mas que tipo de pessoas são essas? E é isso que a gente vai abordar com você aqui nesse momento, tá bom? Então eu quero olhar para o livro de Provérbios e ver algumas passagens que esse livro nos mostra e nos fala sobre conselhos, sobre pessoas sábias que podem nos ajudar a ponderar alguma situação, né? Nem tudo que a gente lê na palavra, né, e longe de estar cometendo algo que não é verdade, mas a Bíblia ela tem uma intenção: revelar a vontade do Pai Celestial diante do plano da redenção, da história da redenção. Alguns detalhes pessoais da minha vida, da sua vida, a Bíblia às vezes não vai ser tão clara assim. Pode ser que algum princípio bíblico a gente entenda que Deus nos falou, nos direcionou naquele sentido, porém não vai ser claro. Eu vou ler na Bíblia aqui: Gilberto, você deve casar com a Regina. Né? A gente entende, e aí lógico, a minha realidade foi que diante desses conselheiros, diante de algumas situações, percebi que Deus estava confirmando que deveria me casar, ter um namoro, e aí diante disso não vai estar lá: Gilberto, você vai ter que trabalhar na livraria e aí depois você vai para o seminário. Não vai ter isso. Então, como é que a gente descobre a vontade de Deus para a minha vida em alguns aspectos? E é nesse sentido que a palavra de Deus nos mostra a relevância desse tipo de amigo, desse tipo de pessoas,
de conselheiros que vão nos ajudar, certo? Então, primeiro, eu quero ver 5 versículos deste livro de Provérbios. O primeiro está lá em Provérbios capítulo 11, versículo 14, e diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiro há segurança. O sábio, ele, em máximas bem pequenas, em realidades bem curtas, ele então diz: olha, a direção de fato não se encontra apenas em uma única opinião, numa única direção. Muitas vezes, como eu já disse aqui, né, somos como cegos apalpando um elefante. E aí, dependendo de onde pegamos, vamos dizer e tentar descrever como é o elefante, né? Mas, nesse sentido, a realidade de colhermos opiniões e tentarmos traçar o melhor rumo é muito interessante. E o sábio aqui, como rei da sua época, ele diz: olha, quando não há sábia direção, como é que a gente consegue essa direção de uma maneira sábia, né? Quando existem conselheiros que vão colocando as suas posições. Por isso é muito importante ouvirmos, né? Às vezes a gente tem medo de expressar a nossa opinião, né? E às vezes a gente ouve assim: eu sabia disso, eu só não falei, né? Isso é a pior coisa que pode haver. Assim, se você tem uma opinião que é diferente, expõe, né? Temos a liberdade de ponderar, de repente, aquela visão, aquela minha experiência, aquela minha vivência vai trazer uma contribuição, né? Eu não estou 100% com a verdade, eu estou vivendo uma realidade onde eu vou expressar a minha opinião, olha, minha realidade é essa. E não quer dizer que diante daquilo que eu coloquei, a vontade vai ser cumprida, então eu estou mais certo que todo mundo. Não, né? Ninguém está 100% certo, né? Como já dizia, a unanimidade, ela é burrice, né? Todo mundo pensando igual não é muito sábio. É a mesma coisa aqui, você tem essa variedade. E aí ele pensando numa pessoa que está governando, dirigindo o povo. Então, quem dirige precisa de ter conselhos. Você está numa posição onde você lidera pessoas, você precisa de ter outras opiniões. Eu sei que você tem a sua, eu como pastor tenho as minhas opiniões, mas a igreja presbiteriana, ela é dirigida por um conselho. E nesse conselho, então, nas reuniões, como é que a gente vê? Às vezes vamos com uma opinião formada e lá, cada um colocando uma consideração, a gente chega à conclusão diferente, talvez, daquilo que havíamos pensado. O pastor estava pensando e aí algum presbítero coloca isso, aquilo, outro, a gente fala: não, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, a realidade é, conselhos são importantes. O outro texto está lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Interessante, o sábio aqui diz, tem gente que acha, não, eu estou sempre certo, né? Eu aprendi assim, né, a minha história, seja aprendi isso pela minha família ou pela minha igreja, e a gente não consegue mudar. Né? Ele diz, olha, o caminho de quem é sensato, ele sempre acha que ele é a pessoa certa, ele é a pessoa mais correta diante de tudo aquilo lá. Mas ele diz, a pessoa se torna sábia na medida em que ela ouve conselhos. E aqui tem um aspecto de sermos humildes. Né? Na minha vivência pastoral, às vezes, Deus usa algumas pessoas que nem são assim autoridades, gente comum, e expressa uma verdade. Eu digo, Senhor, tem que ser humilde, porque essa palavra é do Senhor. O Senhor usa, né, pessoas não tão gabaritadas, não tão sábias para nos ensinar. E acontece assim na Bíblia, não é? Aconteceu com muitos, né? O sujeito vai discutir com a mula, né? Balaão. O problema não é nem discutir com a mula, né? O problema é discutir e perder na argumentação. Isso aqui é o pior. Você perde conversa e perde. Deus usa para ensinar para Jonas um grande peixe, para vencer uma realidade, para Pedro usa um galo. Então, se Deus usa
Né? Por que não vai usar uma pessoa que não fez um curso, não é tão gabaritada? Às vezes é uma colocação. E é nesse sentido que ouvimos, estamos atentos a esse mover de Deus que usa conforme o seu querer e a sua graça. Terceiro texto do 5, outro lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 10, diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Né? Quem é soberbo, altivo, não, isso aqui... Então, qual que é o fim disso? Só discussão, só contendas. É mais ou menos isso que a gente está vendo aí, pensando no cenário político e algumas questões. Não, eu estou certo e tudo mais, né? Soberba. E a gente não deve pensar que só acontece lá no meio político, em todas as outras... Infelizmente, na igreja acontece a mesma coisa. Se isso está na Bíblia, e se a Bíblia é para crente, como eu e você, isso aqui é para nós. Porque muitas vezes achamos que temos aquela sabedoria e agimos soberbamente. E aí é como Davi disse no Salmo 131, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Isso é, eu sou a pessoa, né? Usando a linguagem do nosso contemporâneo, né? Esse cara sou eu. Se há alguém que não devia obediência a ninguém, esse era Davi no seu tempo. Porém, ele reconhece, Senhor, mesmo eu sendo uma pessoa tão importante, tão fundamental para conduzir o povo, eu não quero caminhar nesse sentido. E aqui o conselho do sábio. Então, alguém que se julga soberbo, o final disso é contenda, mas quem busca conselhos, busca, né, opiniões, se torna uma pessoa sábia, vai encontrar sabedoria. O quarto texto está lá em Provérbios 15, versículo 22, e diz: onde não há conselho, fracassam projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Quer dizer, aonde não há conselho, aonde não há essa diversidade de opinião, fracassam. Né? Seja esses projetos aqui, seja de construção, seja o próprio projeto de vida, né? Em qualquer situação a gente quer pedir opinião de pessoas que julgamos ser capazes de contribuir para que a gente forme uma opinião para tomarmos aquela decisão. Então, Deus nos concede pessoas assim, devemos estar atentos a esse tipo de pessoa. Então, quando não há conselho, não há, muito provavelmente, qualquer projeto de vida cai por terra. Né? Mas, quando há conselho, com certeza, o êxito, a conclusão do negócio acontece. O último texto que eu quero trazer aqui para vocês é Provérbios 20, versículo 18. E diz aqui: os planos realizados mediante sábios conselheiros têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Interessante essa parte final, né? Mesmo na guerra. Isso é, guerra vai trazer destruição. Guerra não é bom negócio para ninguém. Eu costumo dizer que na guerra, a gente sempre diz, tem o vencedor e o perdedor. Para mim, eu digo, é aquele que perde mais, eu chamo de aquele que é o perdedor. Aquele que perde menos, nós chamamos de vencedores. Então, na guerra, todos perdem. Uns mais e outros menos. Como perder menos diante dos embates? Lógico, ele como um rei vivenciava essa realidade. Precisa, até para algo que você vai acabar aniquilando, você precisa de estratégia. Então, para toda a realidade, precisamos de uma estratégia. Então, planos, precisamos traçar. Como fazemos esses planos? Precisamos, como vimos nos versículos anteriores, de pessoas sábias, de bons conselhos, de pessoas que possam ponderar. Essas são algumas passagens que o sábio coloca, e essas considerações nos ajudam a perceber qual que é a vontade de Deus em meio a esses conselhos que precisamos desenvolver. Antes de tratar de um exemplo, e eu quero aqui, depois desses esclarecimentos que eu vou colocar aqui, olhar para a Bíblia e ver
um momento onde teve um bom conselho e um mau conselho, né? Para a gente entender. Mas deixe-me trazer alguns esclarecimentos. 5 esclarecimentos para que a gente possa perceber aqui. Primeiro, Deus pode nos guiar através do pastor, de um conselheiro, de um amigo e de nossos pais. São autoridades, né? E poderia colocar outras coisas. Deus pode nos guiar. Meus pais? Não. Meu presbítero? Não. Entenda que Deus pode usar esse tipo de pessoa, esse tipo de autoridade, esse tipo de liderança para trazer uma consideração para a nossa vida, né? Pode ser aqui os pais, mas pode ser um tio, pode ser um irmão da igreja, tantos outros que de repente Deus pode usar, como disse, e lançar luz a uma decisão que a gente vai tomar, né? Eu, quando estava para ir para o seminário, eu estava orando e Deus começou a colocar algumas pessoas para confirmar a minha ida para o seminário. Minha avó sempre orou e eu não sabia que eu estava orando, só quem sabia era a Regina. E alguns irmãos na igreja começaram a dirigir o louvor e aí começaram a colocar 2, 3 pessoas. Você não pensa em ir para o seminário? Porque seria interessante você ir. Eu fui acolhendo aquilo, né? Almoçando com os meus pais, também os meus pais sinalizaram essa realidade, né? Até que entendi que, de fato, na minha oração, Deus estava usando pessoas para confirmar a minha ida para o seminário, né? Isso em muitas situações buscamos. Então, interessante, Deus vai usar pessoas assim para revelar a sua vontade individual para a sua vida, de alguma coisa que você busca. Então é importante, Deus vai usar esse tipo de autoridade. Segunda coisa, esclarecimento. Pessoas que não estão envolvidas diretamente na situação podem avaliar as coisas com mais objetividade, com mais clareza, com mais discernimento. Se alguém de fora pode avaliar melhor, às vezes a gente mesmo diz assim, peraí, deixa eu sair da situação, me afastar um pouquinho para contemplar tudo. Porque quando a gente está muito próximo, a gente não consegue ver alguns detalhes. E aí quando a gente se afasta, a gente consegue perceber o que de fato está acontecendo. Lógico, pessoas que estão nos observando podem nos ajudar e dizer, olha, essa atitude, essa palavra, eu estou observando e não está sendo legal, né? E nos estimular a ir em frente ou a ponderar mais, né? Então, pessoas que estão, talvez, não tão envolvidas, podem nos ajudar. E aí, quais são essas pessoas que podem nos ajudar, né? E isso é importante. E esse é um esclarecimento importante. Não só pessoas que estão tão envolvidas que vão dar, mas gente que não está envolvida. Você vai perguntar a alguém que pode contemplar essa situação sem vivenciar aquela decisão que você busca, a decisão, e encontrar uma direção, tá? Outro esclarecimento, devemos tomar cuidado porque nenhum conselheiro é infalível. Daí a importância de se conversar com várias pessoas que nos conhecem bem. Pode ser que aquela pessoa que a gente considera, puxa, esse aqui é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se iluda. A Bíblia diz, todos somos pecadores, ninguém é infalível. Os pais vão errar? Vão. Lembrem lá, pastor, conselheiro, né? Todos esses são falíveis a erro, a não se tornar bons exemplos para nós, né? A Bíblia não esconde nada disso. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, fez o que fez, um péssimo pai, adulterou, matou, né? Na Bíblia, algumas pessoas não mencionam, assim, vamos dizer, o defeito, né? José, Daniel, mas nem por isso a gente pode chegar à conclusão de que eles não tinham
as suas lutas, as suas dificuldades e que não erraram em muitas situações, apesar de não estar escrito aqui. Porque o que nos dá base é aquilo que Paulo diz: todos somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus. Então, nós vamos procurar alguém para nos orientar. Então, não tenha falsa ilusão: isso aqui nunca vai errar. Não. Né? Vou lá aprender. Eu me lembrei aqui agora do pastor Jaime Kemp, né? E quando ele estava pastoreando o pessoal de Vencedores, aí tinha algumas pessoas que queriam ver como é que era o relacionamento do Jaime com a sua esposa Judite, né? E quando viu ele em casa, falou: gente, esse é o Jaime, eu achei que ele agisse diferente, portasse diferente. Isso é, nós temos as mesmas lutas, as mesmas indagações, né? Então, o fato de você me ver aqui, tocando, como é que é o meu relacionamento em casa com os meus filhos, com a minha esposa, às vezes não é tão exemplar assim, mas nem por isso, de fato, devemos entender que Deus não vai usar esse tipo de pessoa, que muitas vezes vai nos decepcionar, tá? Então, não se iluda. Se nós formos pedir conselho para alguém, essa pessoa também tem a possibilidade de errar. Outra, pessoas que não, isso aqui já foi, né? Apertei errado. Uma orientação segura só poderá ser dada por pessoas com as quais temos um relacionamento natural, espontâneo e profundo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que desenvolver um relacionamento. Talvez a grande dificuldade é que colocamos aquela pessoa num pedestal alto. Né? Aquela pessoa, mesmo tendo aquela importância, sendo aquele pastor, o relacionamento tem que ser natural. Né? E, infelizmente é o que em muitas das nossas orações a gente não é, né? Nem natural, nem espontâneo. Né? Na oração a gente chega até a mudar de voz, né? A gente fala assim: imagina eu conversando com você assim, eu deveria conversar também assim com Deus. Mas, infelizmente, tem gente que acha que a impostação da voz faz com que a oração possa ser mais ouvida por Deus. Talvez ficamos impressionados com a tonalidade, a expressão da voz, né? E falamos tantas coisas, mas entenda, deve ser um relacionamento natural. Não que você é igual, você está procurando alguém que você considera que tem algo a trazer, então tem que ser natural, você tem que ser espontâneo, profundo nas suas considerações, ok? Apertei certo aqui, isso. E o último esclarecimento creio que uma das razões pelas quais tomamos decisões erradas é que não existe ou existe pouco envolvimento e submissão mútua no corpo de Cristo. O que acontece com isso? Né? Algumas decisões erradas é porque justamente a gente pode dizer assim: mas quem é ele? Pastor, esse presbítero? Não sei o quê. E aí tomamos decisões erradas porque não há a submissão. E talvez a gente ficasse aqui um bom tempo falando sobre estar debaixo dessa missão. Né? Submissão tem essa compreensão não somente de subjugar, mas estar, no meu entender, assim, debaixo de uma missão. Né? Eu estou debaixo de um mesmo jugo onde me conduz a uma missão. E aí, qual que é a minha submissão no corpo de Cristo? Eu sou submisso? Né? Se na Bíblia fala sobre a mutualidade de nos relacionarmos e nos edificarmos mutuamente, então é importante isso. É importante olharmos e ver que às vezes tomamos decisões erradas porque não consideramos aquela opinião, não somos submissos. Apenas alguns esclarecimentos para que a gente entenda essa realidade, como saber a vontade de Deus. Alguns esclarecimentos que vão nos ajudar. Agora, deixe-me olhar para a Bíblia, propriamente, lá no primeiro livro dos Reis. Você abre aí no capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. E a gente tem
uma realidade aqui bem interessante. Salomão havia falecido, agora o seu filho Roboão, então, é que vai reinar. Roboão, então, resolve tomar conselhos, né? E diz aqui que Salomão, o reinado dele foi muito difícil. Foi um jugo muito pesado. Esse rapaz, então, vai pedir conselhos. Então, olha a realidade de um bom conselho que ele recebeu. 1 Reis, capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz assim: Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Interessante, bom conselho. E aqui a questão não é só por ser mais idoso. Infelizmente, o fato dos cabelos brancos estarem na cabeça de muitos, né? Isso não quer dizer que somos sábios. Mas eram conselheiros do seu pai. Homens que conseguiam avaliar como foi o reinado de Salomão e como agora deveria ser diferente. Roboão teve esse conselho, um bom conselho, né? Olha, se você de fato se tornar servo do povo, talvez Salomão não fosse tão servo assim, não estava tão próximo do povo, né? E você de fato tem uma atitude de servir a esse povo, de ter boas palavras, né? Fazer diferente do seu pai, com certeza você terá. Você quer saber como vai reinar esse povo agora? Está aí a dica, está aí um conselho. Mas, do versículo 8 ao versículo 11, Roboão então, diz o texto: desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviram. Interessante, né? Às vezes, o pessoal mais velho aí não tem, agora o negócio é outra coisa aqui, né? Tá certo que os mais jovens manjam muito dessas tecnologias de redes sociais. Isso não quer dizer que é sábio, né? Lá em casa eu sou cru de muita coisa. Quem manja tudo lá é Isabela, né? Regina também conhece mais do que eu. Sou mais analfabeto nessas coisas lá, né? E às vezes por causa disso a gente vai desprezar o outro? Não. Talvez aqui Roboão olhou e disse: esse pessoal aí já está caducando, já passou o tempo deles, já precisamos de um gás novo. Interessante que aqueles anciãos, eles entenderam e fizeram a leitura correta. Se naquele tempo foi assim, agora precisa de um outro tipo. Mas aí o Roboão despreza, é o que diz aqui a partir do versículo 8, despreza o conselho. E aí, o que esses jovens, que foram seus amigos desde pequeno, lhe disseram? Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. Isto é, os anciãos entenderam a necessidade do povo, falando: o povo está querendo agora um alívio. Foi muito difícil. E aí os anciãos falaram isso, porém os jovens responderam da seguinte maneira, versículo 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhes disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E aí ele vai descrevendo
Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. E aí vai. Aí Jeroboão levanta, gente do contra. Isto é, o povo já estava cansado, queria viver um novo momento. E disse, olha, se a gente vivenciar esse novo momento, sim, com Salomão, né, foi duro, tinha que cobrar, porque tinha que construir o templo, e tinha todas essas questões. Agora queremos um alívio, queremos uma mudança. E aí, Roboão resolve seguir e falar, papai foi assim, então vou seguir. Não, temos que fazer a leitura da situação. Ele estava querendo saber como que eu vou governar. O povo me pergunta. E aqui tem um exemplo. Ao invés de ele ponderar e buscar a sabedoria, pelo contrário, não buscou. Foi uma situação muito complicada. Apenas um exemplo para a gente entender que na nossa vida, às vezes, a gente faz opções erradas, né? Na nossa vida, a gente não consegue sabiamente tomar decisões. Por isso que o próprio Salomão, lá no livro de Provérbios, ele disse, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus tem a sensibilidade de perceber o mover de Deus, tem a sensibilidade de perceber a necessidade à sua volta. É nesse sentido que precisamos, diante desses conselhos, dizer, Senhor, eu quero sabedoria para tomar a decisão certa, a decisão correta. Sabedoria. Saber aquilo que eu posso mudar, aquilo que eu não posso mudar, aquilo que eu preciso. Eu tenho orado, Senhor, o que eu vou fazer, qual vai ser a minha decisão, qual vai ser a minha postura diante dessa resposta. Às vezes seguimos por um lado, mas Deus levanta uma pessoa. Então, nesse sentido, tem sempre pessoas a nos dar bons conselhos e maus conselhos. O desafio é, qual conselho o Senhor quer que eu obedeça e siga? E aí cada um de nós vai ter que buscar essa sabedoria de Deus. Vai ter que, de fato, pedir, Senhor, como é que eu vou agir? Aquilo que Provérbios fala. Eu já disse lá em Provérbios, capítulo 26, parece que 2 versículos se contradizem, porém não. Provérbios 26, versículo 4 e versículo 5, parece que esses 2 versículos falam 2 coisas diferentes. E aí a gente pode dizer, mas qual modelo que eu vou seguir? Bom, se você encarar como modelo, aí vamos ter grande dificuldade. Mas se você encarar como princípio, o princípio é onde eu avalio a situação e tomo a postura, aqui tem o princípio. Provérbios 26, versículo 4 diz, não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a isso. Você está vendo alguém muito tolo, não vai bater boca, você vai ser igual a ele. Então tenha sabedoria para não responder. Mas aí logo o versículo 5 diz, ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então, se alguém pega como modelo, vem cá, é para responder ou não é para responder? Bom, aí é a sabedoria de Deus. Senhor, dá-me discernir. Eu tenho que falar ou não tenho que falar? É o que o próprio sábio escreveu lá em Eclesiastes. Qual o tempo? Tempo de abraçar? Tempo de afastar-se do abraço? Tempo de celebrar? Tempo de não celebrar? É tempo de nascer? Tempo de morrer? Estamos vivendo um tempo agora de não abraçar, de cada um ficar quieto. E aí que está a sabedoria. E aí, infelizmente, tem alguns colegas que temos que reunir. Sim, cada realidade é única. E não podemos julgar o outro. Não. Qual que é a nossa realidade? Nosso povo. Como conselho da igreja, tomamos algumas decisões, sendo que outras igrejas estão tomando outras. Então, é um livro de princípios. E uma verdade complementa a outra. Não é que uma desfaz da outra. Sabedoria, discernimento. Devo responder? Não devo responder. Devo agir assim? Não devo agir assim. Vai ter momentos que você vai ter que ser duro com seu filho, por exemplo. Vai ter outros momentos que você vai só olhar e ele vai entender a sua mensagem pelo seu olhar.
Em outros momentos, não só o olhar, mas você vai ter que chegar em casa, nós vamos conversar. E para alguns a conversa é complicada, é conversa mesmo, né? Outros a conversa quer dizer alguma coisa que da vara, né? A vara da disciplina. Enfim, são situações. Agora, percebem qual o conselho? Né? E aí a gente está falando sobre a vontade de Deus. E não é tão fácil, irmãos. Né? Para alguns, Deus vai responder logo, para outros não. Eis o grande desafio nosso. Mas o importante é, se você tem amigos assim que podem lhe dar conselhos, que bênção. E aí, você pode ser um conselheiro capaz, ou você procura alguém para buscar conselho. Então, eu quero te dar essa dica. Se você é alguém que vai trazer, ser um conselheiro, dar dicas e tudo, o que você precisa? Primeiro, se você vai procurar, procure alguém que seja maduro. Não alguém que seja, né, questão de ser criancice, né? Tenha maturidade. Né? Você procura, né? Qual a experiência que aquela pessoa tem? Maturidade. Se você vai ser, entenda, você tem que buscar ser maduro. Tem que ter tido alguma experiência. Um conselheiro capaz, ele de fato deve conhecer a palavra de Deus. Buscar conhecer. Então só você, depois que eu conhecer tudo, souber a Bíblia de cor, né? Ou souber o Salmo 139 de cor. A questão não é saber de cor a palavra. A questão é olhar para essa palavra, como diz Paulo, tirar daqui o bom depósito, ser como um bom dispenseiro, né? O que é um bom dispenseiro? É aquela pessoa como se assemelha à cozinheira, né? Vai lá na despensa, vou servir isso, preciso disso, e aí serve e prepara, e entrega aquela comida boa. Da mesma maneira, isso aqui é a dispensa de Deus. Quanto mais eu me amadureço nessa palavra, mais eu tenho a sensibilidade de poder aconselhar ou buscar alguém que possa me dar esse conselho. Isso é função só de pastor? Não, irmãos, não é. Nesses tempos agora, o pastor Gilberto não vai conseguir falar com todo mundo. O que se precisa? Sabe aqueles relacionamentos onde você conseguiu esse tipo de gente que vai te ajudar, né? Presbíteros, diáconos, devemos incluir o nosso círculo de pessoas pelas quais nós confiamos e que conhecem a palavra de Deus. Uma outra coisa, a pessoa tem que estar aberta para partilhar da sua própria vida. O problema é que às vezes a gente se esconde, né? Não vou mostrar minha vida, não vou mostrar minha mazela. Não, muitas vezes eu dizer, é verdade, o que você está passando eu já passei, né? Essa luta aí, para mim não foi fácil, e talvez eu quero te dar umas dicas para que você não sofra como eu sofri. Né? E aí abre a vida, talvez não precisa de contar nos mínimos detalhes as suas mazelas. Não, a questão não é isso, não precisa saber. Eu era ladrão, então, sabe como é que eu fazia quando eu era ladrão? Eu era um devasso, sabe como é que eu fazia? Não, a questão é, eu passei por isso, e aí eu estou percebendo que você está caminhando nisso, então, olha, não foi legal para mim, então, isso. E aí, lógico, muito atrelado a isso, alguém que possa, de fato, apontar e ir lá na sua ferida e dizer, isso aqui está errado, isso aqui, vamos tratar, né? Então, alguém que é maduro e que conhece a palavra de Deus pode me confrontar. Que tem, e esse conhecer a palavra é intimidade com Deus. Conhecer a palavra aqui, de fato, é ter esse relacionamento, aquilo que Davi diz no Salmo 25, versículo 14, se eu não me engano. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Quem tem intimidade, um relacionamento íntimo, é essa a realidade. Então, tem uma dica, você quer procurar alguém para te ajudar nos conselhos? Está aqui, alguém maduro que conheça a palavra, que possa partilhar da sua vida e que possa te confrontar nos seus erros. Se você é alguém que está sendo procurado, então busque ser uma pessoa madura, busque conhecer essa palavra e conhecer não somente de recitar, mas de vivenciar essa palavra e, disposto a partilhar da sua vida, da sua experiência, e você ter, olha, isso aqui está errado. Como o profeta fez com Davi. Você lembra daquele momento? Como é que pode? Vou lá confrontar o rei.
E aí ele teve a sabedoria, a sensibilidade de contar uma história. Olha, havia em um reinado alguém que resolveu dar uma festa, mas ao invés de pegar das suas ovelhinhas, pegou daquele que só tinha uma. Davi entendeu que aquilo não era apenas uma conversa para jogar fora, por isso ele diz: quem é esse sujeito no meu reino aqui? Essa história aqui é de algo que você está entrando pelas beiradas, quem que é? E aí, o que disse? É você, Davi. Parece que as cortinas, os olhos abriram, os canos abriram, e aí ele escreve o Salmo 51, Salmo 32, dizendo, de fato, eu precisava ser confrontado diante da minha rebeldia, da minha insensibilidade, diante de tantos erros. É nesse sentido. Quem era? Davi era o rei, mas precisou de ser confrontado. Muitas vezes precisamos também. Bom é saber que este é o tipo de amigo de que precisamos, de pessoas, amigas, conselheiras, em tempos de crise, angústias ou decisões importantes a serem tomadas. É bom. E é muito feliz quem consegue ter uma pessoa, pelo menos um amigo assim. O bom é ter mais. Esse amigo mais chegado que o irmão, esse amigo que diz lá, amiga como ferro com ferro, que vai afiando e batendo no outro, né? Já viu? Faz um barulho, pim, sai faísca, mas não deixa de ser amigo, fica confrontando um com o outro. Não, tá errado, não, eu que tô certo, né? Isso é muito, às vezes, saudável, mas não no sentido apenas de humilhar, mas dizer, isso aqui tá certo, e haver esse confronto para ver aquela outra pessoa caminhando conforme a vontade de Deus. É nesse sentido, então, que vamos descobrir a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida pessoal? E aí há várias áreas, né? Profissional, aqueles que não casaram, vou casar, não vou casar, aqueles que casaram, vou ter filhos, quantos filhos, tudo, né? Vou morar onde? Tantas decisões que claramente não vai dizer o meu nome, o que eu devo fazer aqui na Bíblia. Mas tem princípios e pessoas que estão de fora seguindo aqueles esclarecimentos e as recomendações bíblicas lá de Provérbios. A gente pode ter pessoas assim que nos ajudam a descobrir a vontade de Deus e essa vontade de Deus ser cumprida na minha vida, né? É uma palavra de alguém que reconhecemos e acolhemos como palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, possa te presentear com amigos assim, com pessoas que se tornem conselheiros. Que Deus lhe presenteie com pessoas maduras, pessoas que vivenciam a palavra de Deus, pessoas que possam partilhar da sua vida e confrontar o nosso erro, né? Às vezes erramos muito em muitas áreas da nossa vida, né? E devemos ser confrontados. E a vontade de Deus se mostra assim na minha vida e na sua vida. Semana que vem quero falar sobre a vontade de Deus e as circunstâncias, né? As circunstâncias, o que está acontecendo, né? A situação, como é que eu vou entender a vontade de Deus diante disso, né? Como é que a gente olha e entende a vontade de Deus em relação ao que estamos vivenciando nesses dias? Privação, alguns sentindo mais por terem que ficar em casa, como que gerenciar tudo isso agora com criança pequena, com a possibilidade, como é que eu precisava de trabalhar, eu sou autônomo, não tenho, como é que eu olho e descubro a vontade de Deus em meio a isso? Bom, Tiago, deixa eu só dar uma dica para você. Tiago capítulo 1 diz lá, olha, tendes todo motivo, deixa eu ler, porque senão Tiago capítulo 1 Tiago fala àqueles irmãos de uma realidade difícil que eles estavam vivendo. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Então, nessas circunstâncias, Deus está querendo que eu me alegre. Mas não porque tem alguém... Não, eu me alegro porque o Senhor está agindo soberanamente. Eu não entendo. Verdade, irmãos, eu não entendo o porquê disso tudo. 2020 começou com o pé lá embaixo.
e sabe aquela curva que está assim 60 km, mas o carro está a 120, 150, você fala, vai capotar, diminui. A gente está vivenciando isso, né? Tem que dar um alívio, vai vivenciar, já estão falando aí, vamos entrar em maio também. Eu falei, gente, como é que vai ficar isso? Vai ter recessão? Uma grande interrogação, como é que tá? Não sei, mas está dizendo, tem alegria, por quê? Esse momento tem uma finalidade, conforme Tiago, é que essa aprovação é a aprovação da nossa fé. E a nossa fé, uma vez confirmada e provada, vai produzir alguns frutos. Produz em nossa vida pessoas que são perseverantes, pessoas que serão perfeitas e íntegras, em nada deficientes. Nesse sentido, então, já dá para a gente ter uma ideia. Mas aí eu quero me aprofundar na próxima semana com vocês, tá bom? Oro para que Deus lhe abençoe, lhe dê uma noite de graça e de favor, tá bom? Muito bem, eu quero terminar esse momento aqui, quero cantar o último hino do nosso cenário, que fala, grande Deus, em paz agora nos despedimos, sim, certos de usufruir da sua graça e do seu amor. E nós vamos render graças pela salvação e pelo seu cuidado e da sua santa proteção na nossa vida. Amém, que bom. Quero agradecer aí os irmãos da nossa igreja, família central, cada um de vocês aí, os presbíteros, os diáconos, que estiveram aí não só da nossa igreja central, mas os irmãos também lá de Parque Laranjeira, né? Da congregação de lá. Que bom, espero que esse momento tenha fortalecido a sua fé, trazido todo o ânimo para que continuemos a viver na sua graça. Agradeço também a alguns irmãos, não só aqui do nosso Brasil, né? Esse pessoal de São Paulo, da Bahia, lá do interior de São Paulo, seja Ribeirão, Exaporã, aquela região ali de Assis, Marília, Ourinhos, né? Com certeza ligadinho aí. Os irmãos aqui também do estado do Espírito Santo e gente lá dos Estados Unidos, amigos que estão morando lá. Aquele abraço a todos vocês. Que Deus possa abençoar e conceder uma noite muito graciosa, né? E que, como salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono. Que você possa dormir, né? Que você não encha sua mente com as más notícias dos jornais, tantas perspectivas terríveis, né? A gente já, né, pega só uma dose pequena, né? Mas encha sua mente com coisas boas. Leia a palavra, converse em casa, conte piada, brinque com as crianças, coisas melhores, né, para se fazer, tá bom? Deus abençoe, Deus lhe guarde. Quero
convidar você, amanhã pelo meu Face, se der também pelo Instagram, eu quero aquilo que fizemos ontem, né? Canta a minha alma, né? Canta a minha alma, né? E a gente quer cantar 5 horas da tarde, né? Estou achando um horário aí. Amanhã é feriado, né? Para muitos, né? Então, 5 horas da tarde, você acessa aí, eu vou estar cantando. Regina e Isabela também vão estar fazendo fundo. Não sei se vão aparecer, enfim, né? E a gente vai estar fazendo aí Canta Minha Alma. Aí para a gente cantar junto, relembrar alguns cânticos. E não só relembrar, mas louvar a Deus, tá bom? Fica o convite. E também, né, domingo à noite nós vamos fazer o culto um pouquinho mais cedo, em vez de ser 7h30, vamos fazer às 7 horas, tá bom? Da noite. E 7 horas da manhã eu vou estar aqui fazendo o culto da ressurreição junto com vocês, tá bom? 7 horas da manhã e 7 horas da noite no domingo, tá bom? Aquele abraço, Deus abençoe você.